Sempre nos terceiros domingos, nós separamos esse momento mais específico para missões, trabalhamos. No entanto, Deus trabalhou muito a minha vida, e não só esse domingo, mas os próximos 3 domingos nós conversaremos sobre missões, e em cima do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Então, os próximos 3 domingos, nós teremos 3 mensagens baseadas nesse capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Que você possa ler na sua casa, que você possa meditar na sua casa, e tudo que você escutar aqui possa mesmo ser vivenciado na sua vida semanalmente. Esse é o meu desejo. Desejo de que saia daqui aquilo que você escutou. Não fique aqui. Ou fique até a janta. Ou fique até terça-feira, assim. Você encontra alguém na terça-feira assim, nossa, escuta uma bênção, a palavra. Mas para a vida, em nome de Jesus, para todos os dias. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 9 nessa noite. Atos dos Apóstolos. Capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 9. Em nome de Jesus, escutemos a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala conosco. E fala conosco de forma simples, de forma que venha transformar a nossa vida profundamente. De forma, Senhor Jesus, que dia após dia nós apliquemos essa verdade para o nosso modo de viver. Pai, retira tudo agora que possa atrapalhar a exposição da Tua palavra. Pai, que em nome de Jesus, solos bons produzam a 100 por 1 nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Todas as experiências humanas acontecem no tempo e no espaço. Quando você casou em um determinado lugar e numa determinada hora. O que na verdade marca esse tempo é a qualidade desse tempo. Não é nem o lugar em tanto, mas a qualidade desse tempo que marca a sua vida. Para exemplificar isso, eu quero apresentar
3 tipos de qualidades de tempos. A primeira é o momento. O que é um momento? O momento é esse cuja qual nós vivemos diariamente, cuja qual nem pensamos para fazer. Você amanhã vai acordar, vai pegar o seu carro, vai para o seu serviço, isso é de forma mecânica, você não precisa trazer a sua memória, né? É algo que você faz e você nem quer guardar isso na memória. Momentos são assim. Momentos é a nossa vida cotidiana, cuja qual passa e não fez diferença alguma. Ou fez, são importantes. Ir ao emprego é importante. Descansar é importante. No entanto, isso não traz marcos. Isso não fica registrado poderosamente na nossa mente. É um momento qualquer. Mas há uma segunda coisa. Há uma segunda qualidade desse tempo, que são os acontecimentos. Acontecimentos marcam a nossa vida. O dia que você casou, você lembra da data, como foi, quem foi. O esposo lembra como a esposa estava. A esposa lembra como o esposo estava. Marcou. Casamento. O dia que você foi promovido no serviço. O dia que o salário aumentou. Você lembra do dia. Você lembra como foi a conversa. Acontecimentos marcam a nossa vida, mas não transformam a nossa vida para todo sempre. Você faz o aniversário seu, uma data comemorativa. No entanto, passado o seu aniversário, você terá aquele momento tão somente quando chegar de novo a data do seu aniversário. Acontecimentos são importantes, nós guardamos na memória, no entanto, não faz muita diferença. Não faz muita diferença. No entanto, há uma terceira qualidade do tempo, que essa é importante. Eu queria que você entendesse ela como um filósofo francês, e na verdade ele é marroquino-francês, como Jean, chamado Alain Badiou. Não falei muito certo, né? Alain Badiou. Ele escreveu um livro chamado O Ser e o Evento. E nesse livro ele trata sobre essa realidade do evento que acontece na nossa vida, transforma a nossa vida para todo sempre. E eu queria falar sobre essa qualidade do evento. Evento que toma a nossa vida incondicionalmente, marca aquele momento e daquele momento para frente a nossa vida é totalmente outra. Não é um momento qualquer. Não é um acontecimento. É um evento que transforma o seu modo de viver, a sua vida como um todo. Precisamos desses momentos, principalmente no nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos nos relacionar com Deus de momentos em momentos, como se fosse algo corriqueiro. Como você saiu da sua casa, veio aqui, vai acabar o culto, você volta para a sua casa e nada muda a sua vida. Nós também não podemos levar a nossa vida de acontecimentos em acontecimentos, porque nós vamos ficar de datas em datas para que algo seja gerado em nós. A conferência missionária acontece, você chora, você cai, você grita, você rola. No entanto, se você viver de acontecimentos em acontecimentos, você vai precisar de uma nova data para que isso aconteça, porque isso não teve implicações para a sua vida. Então, o que nós precisamos no relacionamento com Deus são eventos que tomam a nossa vida incondicionalmente e transformam a nossa vida profundamente.
Eventos cuja qual você vai dizer assim: eu era isso e agora sou isso. A história está eivada de eventos como nesse quilate que eu estou dizendo. A reforma protestante foi assim, foi um evento que mudou a história. Jesus Cristo de Nazaré foi um evento e o maior evento que mudou o curso da história. A conversão minha e sua teria que ter sido esse momento cuja qual a nossa vida foi mudada profundamente. Eventos que tocam o nosso interior e nos modificam. Digo isso porque o capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos funciona em Atos dos Apóstolos como esse evento que vai fazer com que os apóstolos sejam um antes de Atos 10 e outro depois de Atos 10. Porque o livro de Atos, e foi lido essa noite, o Salmo 67 falou sobre isso. A promessa do Senhor é que nós receberíamos poder do alto, seríamos revestidos com o Espírito Santo e anunciaríamos, seríamos testemunhas. E testemunha está muito ligado com Marte, ou seja, eu vou vivenciar a fé, até que eu perca a vida, eu anunciarei a Cristo. Testemunha e Marte está muito próximo. E aonde? Em Jerusalém, sim. Em toda a Judéia, sim. Em Samaria, sim. Mas o projeto total, ele é global. É até os confins da terra. E você pega Atos 1, 2, 3... Você vê a explosão da igreja na cidade de Jerusalém. O sermão de Pedro faz com que 3.000 almas se convertam numa pregação só. A explosão do ministério com o poder do Espírito Santo abraça a vida, abraça almas. E um evento gigantesco acontece em Jerusalém. O capítulo 4 vai nos narrar uma história de perseguição. Pedro é preso. Os eventos acontecem, mas os problemas ainda estão presentes. Não é o mar de rosa. O capítulo 5 de Atos dos Apóstolos é a prova disso. A igreja primitiva teve problemas como nós temos. No entanto, o poder do Espírito Santo estava sobre eles e Deus acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. Capítulo 6, a partir do capítulo 6, seu finalzinho vai começar a narrar sobre Estevão. Lembra que a igreja estava com um problema, foi instituído os diáconos. Estevão se levanta, ele é o primeiro mártir da igreja primitiva, ele morre. Capítulo 7, ele faz uma defesa. Capítulo 8, ele é assassinado. Por amor a Cristo Jesus. E no começo do capítulo 9, desemboca uma perseguição, porque os apóstolos parece que não entenderam que é em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e confins da terra. Uma perseguição começa e os apóstolos são dispersos por toda a Judéia e por toda a Samaria. Capítulo 9, começa a se cumprir aquilo que Cristo falou antes da descida do Espírito Santo. E no capítulo 9 vai ser narrado a história de Saulo, o perseguidor, se transforma em perseguido. Isso é o que antecede o capítulo 10. Jerusalém já foi alcançada, toda a Judéia, os apóstolos estão lá, Samaria eles já estão lá, mas confins da terra ainda nada acontece.
E o capítulo 10, então, vai funcionar agora como esse ponto, esse evento transformador que vai fazer com que os apóstolos, principalmente Pedro, entenda que o evangelho é para chegar até os confins da terra. E com isso nós vamos aprender 3 lições rapidamente essa noite. 3 lições sobre os fundamentos de uma missão que não é parcial, que não é local, mas é global. Fundamentos de uma missão que não será mais parcial, nem local, mas global. Então nós vamos ver 3 coisas. A primeira delas é que o campo missionário é o mundo. O campo missionário é o mundo. Não é um lugar específico. É o mundo. Mas pense comigo. Os apóstolos eram judeus. Pedro era judeu. E qual é a mentalidade de um judeu? A mentalidade de um judeu é que os israelitas foram escolhidos por Deus. Deus salvaria tão somente os judeus, os israelitas. Ele era esse homem nacionalista. O capítulo 1 ainda vai nos dar algumas pistas de que esses apóstolos ainda estão querendo um reino na terra. Eles querem Jesus, parece que só para eles, para o reduto de Jerusalém. Parece que os apóstolos não entenderam que ainda o campo é o mundo. E na verdade, se eu e você fôssemos israelitas e judeus, também nós pensaríamos assim. Porque pensa comigo, desde Gênesis 3, daquela palavra profética de Deus a Eva, de que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Toda mulher grávida no povo de Israel alimentava a esperança deste homem que nasceria e traria paz para Israel. E presta atenção, como desde Gênesis, a descendência é muito falada. É da descendência sua, Eva. Quando chega para Abraão, fala assim, a tua descendência. Isso vai para todos os textos bíblicos. Se você ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, descendência é muito forte. Você vai encontrar isso em Isaac, em Jacó, em José, em Moisés. Aqui nós temos uma linha do tempo. Tudo isso aqui, é uma história esperando o Messias. Esperando o Messias. Os judeus estavam esperando o Messias também para Israel. Parece que ele não entendeu o convívio de 3 anos com Jesus. Davi, é do teu rebento, Davi, que sairá aquele que regerá as nações. Um filho nos nasceu, um menino se nos deu. Seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É esse homem que irá resgatar o povo de Israel. Sim. Mas para entendermos que o campo é o mundo, nós temos que entender uma coisa básica, e Pedro tinha que entender isso. Pedro tinha que entender que Deus escolhe Israel para que o Messias viesse ao mundo por meio de Israel. Presta atenção nisso. Deus
escolhe a nação de Israel para que através dessa nação e desse povo, o Messias viesse ao mundo. No entanto, eles não entenderam ainda que Deus levantou um novo Israel para que esse Jesus fosse testemunhado ao mundo. O povo de Israel foi usado para que o Messias fosse colocado no mundo. O novo Israel é levantado para levar Jesus ao mundo. É totalmente diferente. Eu e você fomos levantados, os também judeus convertidos também foram levantados para levar a mensagem bendita do Evangelho, curador e salvador de Jesus Cristo de Nazaré, para o mundo. O nosso propósito é o mundo. Eu estou cada vez mais convencido de que esse nosso discurso, de que nós temos que evangelizar o nosso vizinho, que nós temos que evangelizar o nosso patrão, isso é uma balela. Isso também está dentro do processo da missão. No entanto, o propósito de Deus é o mundo. Quando eu e você confinamos a missão ao nosso vizinho, ao nosso patrão, ao nosso serviço, nós estamos sendo parciais na missão, porque a missão é global, é o mundo. É o mundo cuja qual nós vivemos, que implica a todos à nossa volta, que implica missionários que estão na Coreia do Norte sendo mortos agora. É o mundo. E o Deus que fala com Cornélio, centurião romano, símbolo da opressão ao povo judeu, se Deus fala com Cornélio, romano, símbolo da opressão aos judeus, o que Deus está querendo trabalhar nesse momento é: expanda a sua visão quanto à missão. Expanda a sua visão. Segunda coisa, o campo missionário é o mundo. Segundo, nós somos parceiros de Deus nesse projeto. Nós somos parceiros de Deus nesse projeto. Gente, presta atenção. Um anjo chega na casa de Cornélio e ele diz duas coisas. Olha, suas orações, suas esmolas, sua piedade chegou até Deus. Deus visitou e olhou a sua vida, Cornélio. Falou isso e mais uma coisa. Agora, Cornélio, vá chamar um tal de Pedro. Falou isso. Só isso. Deus olhou e ouviu e viu sua piedade. E agora chame Pedro. Eu te faço uma pergunta. Por que que o anjo não falou a Cornélio aquilo que Pedro iria falar dias depois? Você já se fez essa pergunta? O anjo que sabe aonde está Pedro, o anjo que é o recadeiro de Deus e vem trazer a palavra a Cornélio dizendo que Deus escutou a oração dele e viu as esmolas dele. Por que que esse anjo também não falou para Cornélio? Olha, você conhece Jesus, por que que aquele anjo não anunciou a mensagem? Por que que aquele anjo não anunciou a mensagem? Você já conversou com uma pessoa assim? A pessoa chega para você e diz assim, o fulano já conversou com você? Aí você pega e fala assim, ainda não, mas o que que é? Não, então deixa ele falar. Não vou falar não. Já conversou com pessoas assim? O anjo fez exatamente isso. Você vai falar com Pedro. Aí se o Cornélio perguntasse assim, mas então fala você já aqui, você já está aqui, você é o anjo mesmo, é a experiência transcendental de Deus, fala aí já. O anjo responderia, não, chama Pedro. Por que chamar Pedro? Por que que o anjo não falou? Eu aprendo uma coisa nesse texto.
eu aprendo que Deus não precisa de Pedro. Irmãos, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa da igreja. Isso é fato. Eu aprendo isso. Porque se Deus quiser, Ele fala através dos anjos, a forma, a maneira que Ele quiser. No entanto, eu aprendo também nesse texto que Pedro é quem precisa de Cornélio para que Pedro seja aquilo que Deus quer que ele seja. Preste atenção nisso, isso é importante. Deus não precisa de Pedro, mas Pedro precisa de Cornélio para que Pedro seja aquilo que Deus quer que ele seja. É Pedro quem precisa de Cornélio. É eu e você que precisamos estar envolvidos com missões. É eu e você que temos que ter sede de almas, porque Deus quer trabalhar em nós, para trabalhar através de nós. Pedro precisava desse encontro com Cornélio para entender coisas profundas acerca de um evangelho que não é fracionado nem local, mas um evangelho global. Se Pedro não se encontra com Cornélio, Pedro ainda estaria aquele judeuzão que só ficaria a minha igreja, só eu, só o meu povo. Pedros, eu e você precisamos de Cornélios, nós precisamos de vidas, e vidas estão sedentas pela palavra do Senhor. Eu estou convencido, como Charles Spurgeon afirmou claramente, todo aquele que se diz um cristão, todo aquele que se diz um cristão, ele tem que ser um missionário, porque se ele não for um missionário, ele é um impostor. Se você está aqui nessa noite e diz assim, eu sou um cristão, eu sou crente, mas você não vive missionalmente, você não é missionário, você não é missionária, você, desculpe a palavra, não sou eu quem estou dizendo, foi Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, você é um impostor. Estou convencido de que se a igreja, eu e você não vivermos missionalmente, nós vamos viver e continuar vivendo religiosamente. Se eu e você não buscarmos saber o que está acontecendo na Primavera Árabe, se eu e você não buscarmos saber o que está acontecendo na Coreia do Norte, se eu e você não buscarmos saber o que está acontecendo com os missionários que nesse exato momento estão sendo degolados, se eu e você não ficarmos preocupados com vidas, se eu e você não ficarmos preocupados com o evangelho que está à míngua nos países da Europa, eu e você vamos ficar preocupados em sentar dominicalmente no nosso banco na igreja. E daí as nossas responsabilidades são tão somente para a igreja, para aqueles princípios mais mesquinhos da religião. Onde eu dou o meu dízimo certinho, onde eu faço uma visitinha qualquer, onde eu escuto um sermãozinho, aonde eu vou e faço isso e faço aquilo. No entanto, não temos fogo dentro de nós. E para nós basta esse momento de sentar no banco e no mesmo lugar sempre. Se eu e você não tivermos sede por almas, nós vamos reclamar sempre da música, nós vamos reclamar sempre da pregação, nós vamos sempre reclamar de tudo e de todos. Deus não precisa de Pedro, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Agora eu e você e Pedro precisamos de gente, precisamos de Cornélios, para que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. E por fim, o campo missionário é o mundo. Deus não quer
Deus nos quer como parceiros dessa obra. Mas em terceiro lugar, o segredo de tudo isso é a oração. O segredo de tudo isso é a oração. Deus faz, ou melhor, Cornélio faz como o anjo assim afirma. Fala assim, ó, vai lá chamar esse tal de Pedro. Ele manda chamar esse tal de Pedro. E enquanto esses homens estão indo à procura de Pedro, o verso de número 9 diz algo profundo sobre Pedro. Diz que nesse inteirinho, dos homens irem chamar Pedro, Pedro sobe num terraço para orar. E aqui está toda a diferença de uma igreja missionária. Oração. Se Pedro, você já pensou nisso? Se Pedro não subisse naquele terraço, como Deus falaria com ele? É impossível que aquele que ore não tenha respostas de Deus. Porque eu e você bem sabemos que até quando Deus está quieto, se silencia, eu e você conseguimos entender o que Ele quer de nós. Como está a sua vida de oração? Quanto mais oramos, mais poder temos. Quanto menos oramos, menos poder temos. Oração é o meu coração se chegando à presença de Deus. E quando eu estou na presença de Deus, eu consigo entender os projetos de Deus para a minha vida. Aí você diz assim, eu tenho meus momentos de oração, a minha oração é mais ou menos assim, estou andando e estou agradecendo. Amém, irmãos? Mas eu quero saber, onde é o terraço que você para orar? Para orar. Nós precisamos orar mais. Se nós estivéssemos mais preocupados com as coisas do alto, nós nos utilizaríamos mais das coisas do alto. Mas eu tenho uma triste sensação de que porque nós vivemos muito mais as coisas terrenas, nós nos utilizamos mais das coisas terrenas. Com isso eu quero dizer, não para você parar de trabalhar nem de estudar. O que eu estou dizendo preste atenção aqui, por favor. Por que você está na faculdade? Eu quero perguntar para os jovens aqui, ó. Todos os jovens aqui, olhem para mim. Por que vocês estão na faculdade? O que vocês estão estudando? Por que você trabalha nesse trabalho que você trabalha? Por quê? Porque você quer ganhar dinheiro? Porque você quer colocar o pão sobre a sua mesa? É isso? Então você está fora do propósito. Porque você trabalha, porque você estuda, porque você será um bom profissional, para que o reino de Deus se expanda nessa terra. O seu local de trabalho tem que ser um campo missionário. E tem que ser lugar de vivenciarmos a presença de Deus. E vivenciamos a presença de Deus quando estamos cheios de Deus. Não tem como ser de outra maneira. Fundamentos da missão. O campo é o mundo.
Não fique com o coração pensando que só nós seremos salvos. Deus usa quem quer, do jeito que quer, quando Ele quer. Fundamentos da missão, Deus nos chama para sermos parceiros dessa obra. Ele não precisa da gente, mas nós precisamos de pessoas para que Deus molde a nossa vida à maneira que Ele quer que nós sejamos. Fundamentos da missão, se não estiver regado, inundado por oração, não tem jeito. Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, trabalhe o nosso coração. Pai, que essa noite seja um evento, não um acontecimento, não só um momento, mas um evento que transformará a nossa vida ou recolocará as nossas vidas no lugar que outrora estava e hoje não está mais. Pai, em nome de Jesus, inunda o nosso coração com fome e sede da Tua presença, de escutar os Teus ensinamentos e sermos envolvidos pela Tua glória. Pai, inunda essa igreja. Pai, que nós não venhamos perder oportunidades. Dê-nos sabedoria. Dê-nos confrontamentos. Dê-nos visão. Inunda-nos com o Teu Espírito. Faça-nos igreja missionária. Faça-nos gente missional. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus aplique essa palavra diariamente no seu coração. Quero agradecer a todos os irmãos. Se porventura alguém que nos visita, sinta-se bem no nosso meio. E o meu desejo é que essa semana seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. Gostaria de passar alguns avisos, e avisos são importantíssimos. E o primeiro aviso é sobre a conferência missionária. Está chegando, gente. Dias 19, 20, 26 e 27 de outubro, Atos 29, nossa igreja escrevendo história. Eu quero fazer um pedido especial. Você que tem Facebook, por favor, tem inúmeros cartazes já da conferência missionária no Facebook. Compartilha isso, por favor. Os jovens ficam quase que, até no culto fica no Facebook. Então, manda aí, coloca na sua página. Vamos divulgar isso. Vamos colocar isso como um momento especial da igreja. Vamos participar. Irmão, se você tem algo marcado nesses dias, desmarque em nome de Jesus. Fica na paz, irmão, fica na graça. Vamos participar desses 2 finais de semana em peso, todos os dias. A igreja não está economizando absolutamente nada para isso.
Pessoas capacitadíssimas estarão aqui. Em nome de Jesus, desmarca tudo que você tem e coloca como prioridade esse dia, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Todo dia de manhã nós temos o café com Deus. Lembra que nós falamos sobre oração? Momento para orarmos. Toda terça-feira nós temos reunião de oração às 20 horas aqui no templo. Quer orar em conjunto com a igreja? Venha também. Toda terça nós estamos separando um momento do dia para jejum e oração. Favor da conferência missionária, que você possa colocar isso também na sua agenda, em nome de Jesus. Toda quinta-feira, nós temos Noite da Esperança, momento que nós nos reunimos em torno da palavra, para que Deus traga refrigério, e nós também venhamos adorá-lo em espírito e em verdade. Lembrando que o pastor Osmar está de férias, ele vai ficar 20 dias de férias. E eu faço um pedido para você, se você tiver algo para conversar, eu quero me colocar à disposição. Eu procuro o pastor Osmar nesse momento. Edinho, está de férias. Liga, eu vou estar aqui, todo dia de manhã eu estou aqui na igreja. Estou à disposição, em nome de Jesus. Esteja orando também pelo pastor Osmar, que esses momentos sejam momentos de renovo para ele, para a mãe dele, em nome de Jesus. Logo após o culto, haverá reunião? Vai haver? Vai. Vai haver reunião, vai haver uma reunião com os jovens que estão interessados em ir no Nitro e com os jovens que irão sábado que vem para Martinópolis. Os jovens terão um trabalho, jovens e adolescentes terão um trabalho juntamente com a IPI de Martinópolis. Nós vamos fazer uma gincana bíblica na epístola de 1ª, 2ª, 3ª João. Um momento muito bacana. Esse sábado estava muito gostoso aqui na igreja. Eu não tenho dúvida. Estava ou não estava? Quem veio aí? Estava muito bacana. Então eu faço um pedido aí, jovens, adolescentes, leiam 1ª, 2ª, 3ª João e vamos para lá, uma caravana. Iremos sair daqui da frente da igreja 7 horas da noite. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé. Eu quero convidar o pastor Cícero a vir aqui, orar, nos abençoar, petrar a bênção do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, curva a sua cabeça. Pensa na sua semana, mais uma semana que se inicia. Busque a Deus comigo, amém? Bendito Senhor, agradecemos a Ti, porque nos reuniu aqui em Teu nome. Nos abençoe, Senhor, que a Tua palavra permaneça em nosso coração. Abençoa cada família, Senhor, da criancinha ao idoso. Abençoa, Senhor. Fala conosco no decorrer destes dias. Ó Deus, não aparte a luz do Teu rosto de sobre nós. Em nome de Jesus, faz prosperar o nosso caminho no Senhor. Guarda o Teu povo, guarda essa cidade, guarda o nosso país, ó Deus, que estejamos sempre debaixo da Tua bênção. Em nome de Jesus, você que quer isso, diga amém. Graças a Deus. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém e amém.